E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Nesse vídeo, você vai assistir um trecho da Super Live Moto, que aconteceu em comemoração ao Dia do Motociclista. Essa foi uma live de 24 horas, onde eu recebi diversos convidados para falarmos sobre motociclismo. E o Dia do Motociclista é comemorado aqui no Brasil no dia 27 de julho. Se você perdeu a transmissão ao vivo ou quiser rever, eu vou publicar nos próximos dias todas as lives aí que aconteceram nesse evento. Então não deixa de compartilhar para os seus amigos e, claro, dá aquele like para fortalecer o canal. E se não for inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um novo vídeo. Aproveite o papo depois do recado do nosso apoiador do evento. Mobil Supermoto foi a primeira marca a lançar um lubrificante para motos no Brasil. E agora lança um produto exclusivo para scooters. Em uma época em que todos buscam otimizar o tempo e que mobilidade é questão prioritária, esse tipo de moto tem sido visto como uma grande solução para o dia a dia. Por isso, scooter é uma das categorias de moto que mais crescem no Brasil. Em 2019, a categoria teve seu recorde histórico de vendas, com crescimento de 44% versus 2018. E por que scooters precisam de um lubrificante exclusivo? Bom, para sua melhor performance, elas podem utilizar um óleo lubrificante com classificação JASO MB, enquanto uma moto comum utiliza JASO MA. A JASO é a entidade japonesa responsável pela definição das propriedades ideais dos lubrificantes para motos. A categoria JASO MA é indicada para motocicletas que possuem transmissão úmida, ou seja, que têm a transmissão lubrificada, que é o caso das motos comuns. Para elas, o óleo que vai no motor também lubrifica a transmissão. Já a classificação JASO MB é indicada para transmissão automática e transmissões a seco ou não lubrificadas, que é o caso das scooters. Ou seja, o óleo irá lubrificar apenas o motor da scooter. Além disso, as scooters possuem a parte mecânica abaixo do assento, tendo baixo fluxo de ar, o que faz com que a temperatura dos componentes aumente. Já nas motos comuns, a parte mecânica é externa, o que aumenta o fluxo de ar e facilita o resfriamento dos componentes. Foi por tudo isso que desenvolvemos um lubrificante exclusivo para scooters, o Mobil Supermoto MX Scooter 10W30, que tem classificação API-SL e JASO MB. Um lubrificante que reduz o atrito, aumenta a durabilidade do motor e gera economia de combustível. Quer mais benefícios? Olha só! Excelente proteção contra o desgaste e corrosão. Mantém a temperatura estável. Ajuda a aumentar a vida útil do motor. Mantém o motor limpo para operar de forma mais suave. E protege componentes críticos do motor. É isso! Mais uma novidade da Mobil, agora para scooters. Mobil Supermoto. Move você e sua atitude. Fala, galera, beleza? Vamos embora para mais uma live aqui. E a gente acabou de fazer uma live com as meninas, agora a gente vai fazer uma live que é super importante você ficar atento, porque a gente vai falar sobre seguro. Será que você faz o seguro da sua moto de forma correta? E a gente vai falar muito sobre isso. Depois a gente vai ter Mototubers, a gente vai falar como é ter um canal aqui no YouTube sobre moto. E depois a gente vai para o final aí da nossa live, até meia-noite, para encerrar às 24 horas. Então vamos embora. Deixa eu chamar aqui Manuel Rezende. Boa noite, Manuel. Como é que tá por aí? E aí, Rafael, boa noite, tudo bem? Parabéns Tudo aí pela ótimo. live. Valeu. Isso é muito legal da gente você poder aqui. Obrigado. É muito legal da gente poder estar trazendo esse conteúdo, porque às vezes a gente sabe, né, que a moto é um bem que a gente tem. E muita gente às vezes faz o seguro de forma errada. Em que sentido? Exemplo, liga para o banco e faz o direto com o banco, não procura um corretor. Às vezes até ele acha que vai sair mais caro se ele fizer com o corretor, e não é dessa forma, né? Então isso é legal da gente poder desmistificar um pouquinho dessa coisa. Realmente. O corretor de seguro é a pessoa mais indicada para fazer a consultoria para o segurado em relação às coberturas personalizadas para ele.
que o gerente do banco ele tem meta para cumprir, então ele está se importando se ele vai te direcionar o seguro bem feito ou não. Ele quer cumprir a meta. Então, muitas pessoas não sabem que o seguro de responsabilidade civil, por exemplo, é muito barato. E acabam reclamando, não, faz cobertura de 20 mil, 30 mil, que dá para o meu orçamento. E ele não sabe que a diferença de 30 para 50 para 100 é irrisória. Sim, exatamente. Às vezes o aumenta tão pouquinho, só que você ganha muito exatamente na cobertura, né? Sim, principalmente para terceiro, porque o risco de você bater num veículo, causar danos materiais ou acabar atropelando uma pessoa na rua, causando danos corporais, é muito grande. Depende de você, principalmente de motoqueiro, né? Eu lembro que os tombos que eu levei de moto não foram por minha causa, foi por causa de terceiros que me fecharam e eu acabei caindo e acabei causando dano na minha moto e podia ter causado a terceiro também. Sim. Isso é uma coisa que acontece com frequência. Né? Te dá uma fechada e você acaba desviando, vai em cima de uma pessoa, vai em cima de um muro, de uma parede, né? Bate em outro veículo, né? E fraudando da sua própria motocicleta. Ô, Manuel, uma coisa interessante de a gente compartilhar aqui com o pessoal é que, assim, na realidade, o seguro, se você for analisar de uma moto, muita gente tinha o mito que, tipo, não dá para fazer seguro de moto, até porque uma moto, exemplo, feita uma CG, se você for fazer, não compensa praticamente. Só que de um scooter é diferente, né? Você já vê hoje que o número de seguro de scooter está aumentando muito. E eu sempre indiquei, até desde o comecinho do canal, que você andasse com a sua scooter assegurada por N fatores, né? Então, quais são os benefícios de você fazer o seguro? Veja bem, você tem uma scooter, além de você ter cobertura para colisão, incêndio e roubo, né? Você pode contratar coberturas para danos corporais, danos a terceiros, danos corporais e danos materiais. Você tem furto, roubo, inundação, alagamento, ressaca, ventos fortes, granizos, queda acidental. Além disso, você tem como contratar assistência 24 horas, dependendo do seu orçamento. Você tem várias coberturas 24 horas, como para quem viaja, remoção hospitalar, translado de corpo, reboque em caso de acidente, reboque em caso de pane, né? Dependendo do plano, você não troca o pneu da moto, mas a gente te leva, reboca a moto até o local para trocar o pneu da sua moto. Então, a vantagem, o seguro você tem que ver da seguinte forma: você tem o seguro é colisão, incêndio e roubo, responsabilidade civil facultativa das materiais de danos corporais e acidentes pessoais passageiros. E você contrata assistência 24 horas, de acordo com o que você deseja para você, né? Você tem reboque de 200 km, tem reboque para 400 km. Isso é importante. Isso aqui é interessante de a gente falar, porque quando você fecha direto com o banco, o gerente ele não pergunta isso para você. E às vezes você viaja, e aí você está a 500 quilômetros, aí sua moto quebra, você liga e você diz, poxa, eu não tenho não está coberto por essa distância, né? Porque na realidade, o que é que acontece? Quando é os 500 quilômetros, você tem 500 quilômetros até o ponto onde você quer, né? Exemplo, vamos lá, o cara contrata 200 quilômetros. Vamos ver se é assim que eu entendi. 200 quilômetros. Aí eu tô lá em Petrolina. Quebrou minha moto. Eu só posso rebocar ela do ponto onde quebrou até 200 quilômetros, não é isso? Isso, a seguradora arca com o reboque. Certo. Acima de 200 quilômetros, a responsabilidade é sua. Certo. E, além disso, Rafael, tem quando você, por exemplo, quebrou a sua moto, você levou um acidente, levou um tombo, quebrou, a moto não tem como andar. Reboca para uma cidade. Você volta para a sua residência, mas também tem a cobertura de você ir buscar a sua moto. Que é a despesa que a moto ficou lá um mês consertando, depois você tem que voltar, tem que retornar. O seguro também tem essa das 24 horas de você retornar ao local para pegar a sua motocicleta. Ele também cobre se você tiver Tem um valor e uma distância. Tem. O Rômulo fez uma pergunta aqui, deixa eu até colocar aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Interessante isso. Por isso que, o Rômulo ele perguntou, qual é a melhor seguradora para moto, na sua opinião? Vamos lá. Nós temos as seguradoras que operam com motocicleta hoje. Vamos falar de scooter, por exemplo.
Sul América, Porto Seguro, Tóquio Marine, HDI, Bradesco. E se ele quiser cobertura apenas para perda total, a Surrai. A Surrai não cobre colisão, incêndio e roubo. É compreensiva, tá? Não cobre a queda. Todas as seguradoras são excelentes, tá certo? O que eu digo sempre que a seguradora depende, hoje o seguro é personalizado. Há muito tempo o seguro é personalizado. Então, a sua moto na Sul América tem um preço, pelo seu perfil. A sua moto na HDI tem outro preço e na Tóquio tem outro preço. A minha moto pode ser igual à sua, mas pela minha idade, e para onde eu moro, porque, veja bem, hoje o CEP interfere muito no seguro, né? Por causa do roubo. Então, a sua moto, você morando no CEP aqui em Recife, em Boa Viagem, é um preço. Em Olinda, é um preço totalmente diferente. Entendi. Em Boa Viagem, na rua perto da praia, é um preço. Afastado é outro preço. Tá certo? Então, hoje nós contamos de várias seguradoras. Por quê? Porque tem que aquela que se adequa o melhor custo-benefício para você. Todas são boas, excelentes seguradoras. Não existe seguradora ruim. Interessante. Agora tem seguradora que não faz moto, né? Tem seguradora que não faz moto. Hoje, repito, hoje quem faz seguro de moto é Sul América, HDI, Tóquio Marine, Porto Seguro, Bradesco, e nós temos a Surrai que é para a perda total. Certo. A Surrai é para a pessoa que tem um orçamento curto, sim, mas quer proteger a moto dele por uma questão de perda total, tá certo? Ele contrata a Surrai. Ele está trafegando, caiu, a moto deu acima de 75% do valor da cobertura, do valor da tabela FIP, é perda total. Certo. Interessante. E uma outra coisa também, vamos lá. A assistência, como a gente estava comentando. Quando você vai fazer a cotação para alguém que tem uma moto, como é que você faz esse questionamento para saber se o cara viaja, se o cara não viaja? Isso vai no formulário, é? Vai no formulário do questionário de bom risco. Veja bem, nós tem um questionário, ele responde o questionário, depois os nossos funcionários entram em contato pelo celular, pelo WhatsApp ou pelo celular com o segurado, conversa com ele e, pelo bate-papo, ele descobre se ele vai usar, viaja ou não viaja. Falando do custo do seguro um pouquinho, veja bem, por exemplo, a assistência 24 horas da Porto Seguro dá cobertura até para a residência. Aquela, tipo, quebrou um chuveiro, ela dá essa cobertura? Exatamente. Você tem 3 planos que você pode contratar. Dentro deles, por exemplo, você tem um plano completo e o mais completo, tá certo? Isso tem um custo, tá? Mas você tem reparo hidráulico, elétrico, desentupimento, substituição de telhas, chaveiro, limpeza de calha, dutos, ventilador de teto, assistência e antenas. Ainda tem reparos na linha branca. Garante a mão de obra de refrigerador, congelador, máquina de lavar, lava-louça, tanquinho, fogão, micro-ondas. Isso no seguro da moto? Do seguro da moto. Interessante. Tem um custo. Então, se você vai comparar, se você vai comprar o seguro da Sul América X com assistência 24 horas, plano 2, e vai comparar o da Porto Seguro com assistência 24 horas, o plano completo com linha branca, é mais caro, realmente. Eu estou contratando serviço. Tá? Isso é um plus. O plus tem um custo, tá certo? Mas é muito mais barato do que você tem em casa. Por exemplo, quem mora em casa, né? O motoqueiro que mora em casa, ele precisa limpar a caixa d'água. Ele tem de graça. Sim. Interessante. Aí tem que ver as condições gerais, porque você pode ter um total de 3 atendimentos desses serviços por ano, aí você vai escolher o que você vai querer. Mas, interessante. Né? Da mesma forma, o seguro residencial. Na HDI, por exemplo, você tem direito à detetização. Já não é o seguro da moto, o seguro da residência, feito na HDI. Tem um dos planos que você detetiza a tua casa ou apartamento de graça. Já paga o custo do seguro. Sim. Já paga o custo do seguro. Então, às vezes, quantas vezes o motoqueiro está vindo, vamos ver, quem mora em São Paulo, por exemplo, chega ali no buraco da Ademar, está cheio d'água, ele pronto, parou a moto. E aí, o que ele faz?
liga para o seguro, chama o reboque. Entendi. É um custo a menos que ele tem. O seguro, as pessoas falam, mas eu não vou fazer seguro porque eu pago seguro e não uso. Não é assim que funciona. A partir do momento que você contrata uma pólice de seguro, você já está usando o seguro. Porque você sabe que você tem um seguro, você vai para casa, vai dormir tranquilo. Você pode sair de casa e ir para um restaurante, deixar a moto na rua, que você sabe se for roubada, você vai ter a seguradora para te pagar a indenização do valor dela. Então, as pessoas confundem muito. Acho que está gastando dinheiro com o seguro. Você não está gastando, você está tendo uma tranquilidade em ter um seguro. É legal de você fazer essa analogia, porque é exatamente isso. O cara acha que só usou o seguro se tiver tido um sinistro, né? E ele não percebe que todo dia ele está utilizando por ter a tranquilidade da volta segurada. Sim. Todo dia ele tem. Quer ver, Rafael? Você, na HDI, ela tem uma cobertura que você pode contratar. Se ocorrer perda total da moto, ela te paga até a indumentária, capacete, a roupa. Ah, isso ela também paga? Paga. Se der você perda paga total por isso, moto. tem um custo. Sim, claro. Você coloca isso no seguro. Interessante. Tem uma pergunta aqui do Fontes, que é aqui, ó. Rafael, pergunta sobre a cobertura de algum sinistro se a CNH estiver suspensa ou cassada. Se o cara tiver com esse problema, como é que funciona isso? Hoje, o seguro é bem claro, tá? Se você não tiver habilitado para pilotar a moto e ocorrer um acidente, você não tem cobertura. Tá? Agora, na pandemia, a legislação facultou que, se você não conseguiu renovar a tua carteira, que o Detran estava fechado, você está habilitado. Então, você está habilitado. Mas, se você não tiver habilitação, não cobre. Mesmo para carro, para moto, para caminhão, para ônibus. Outra coisa interessante, uma das exclusões do seguro para motocicleta é fazer trilha. Você tem que entrar, você tem cobertura se você estiver numa estrada, numa rodovia que seja regulamentada. Se você estiver saindo e fazendo um passeio na trilha e cair, não tem cobertura. Olha aí o comentário do Diego, ele mandou aí, ó. Já usei o seguro da moto mais na máquina de lavar do que na própria moto. Aí, ó. Tá vendo? É exatamente isso. Porque, Rafael, imagine só, você chama a Brastemp para fazer uma manutenção. Só com sua mão de obra, só a visita é R$200. Você lê quanto é que é uma visita? Né? Você paga no seguro da moto R$1.200, R$1.300, R$1.500, dependendo de uma scooter. Né? Ainda paga em 10 vezes. Quer dizer, tem seus benefícios, não tenha dúvida. Uma coisa legal, a Sueli mandou aí, ó. O seguro da Porto oferece palestras, inclusive com o Amaral, mas a galera que mora em São Paulo é que tem esse benefício. Então, quem tem Porto tem essa palestra lá que é muito legal. Então, é uma coisa interessante para quem é de São Paulo ter essa vantagem. O Rômulo perguntou, não sei se você tem esse dado, quais são as motos mais negadas pela seguradora? Tem esse tipo de modelo? Não. Depende muito do perfil. Hoje depende do perfil, mas veja só. A HDI entrou agora para fazer seguro de scooter. A HDI não fazia seguro de scooter. A HDI só fazia seguro de motos acima de 500 cilindradas. Não sei se caiu. Deixa eu ver eu estou escutando. Se foi o Manuel que deu uma caída. Não, eu estou aqui. Ou se foi a minha. Oi, voltou. Certo. Sim, aí depende do perfil. Veja bem. Vou repetir. A HDI, por exemplo, faz 2 meses ou 3 meses que entrou agora para vender seguro, aceitou scooter. Mas certo. Antes ela fazia seguro de motos acima de 500 cilindradas. Certo. Tá certo? Então, tem seguradoras, né, essas que eu te falei, aceitam scooter. Uma moto que normalmente não tinha muita aceitação é a CG 125, por causa de muito roubo. Às vezes você fala assim, a seguradora não se nega a fazer o seguro, ela vai te pagar, vai te cobrar um preço que você vai falar que é absurdo. Então, você tem uma franquia de alta, não vale a pena, sim, e uma taxa de 30%, não vale a pena fazer, tá certo? O que acontece depende da região que você está. Motos no Rio de Janeiro, o preço é altíssimo. Motos em São Paulo também, por causa do roubo, é altíssimo. Sim. É exatamente isso. O problema é esse, né? É o índice de roubo daquele determinado modelo de veículo. Também. E uma coisa que encarece muito também é a peça de reposição. Sim. Hoje em dia, a peça isso de reposição é interessante também a gente falar. O que acontece, né?
Hoje, as montadoras, elas dão preferência em fabricar a moto, o veículo completo. Você não tem aquela linha de produção para peças, né? Sim. Então, e as concessionárias não têm um estoque grande de peças. Às vezes, você sabe disso, você tem uma colisão, você demora quanto tempo para recuperar a moto? Porque não tem a peça. Isso é para qualquer veículo, né? Então, a peça também encarece bastante. Então, você dá um seguro de moto com seguro de carro, por exemplo, tem certo tipo de veículos que a mão de obra é caríssima. Encarece o seguro. Ô, Manuel, uma coisa que é interessante a gente falar aqui, o que é que acontece? Muita gente, por conta aí da pandemia, ficou em casa e, de repente, se cadastrou num aplicativo de entrega. E utilizando a sua scooterzinha aí para fazer entrega, eu estou vendo muita scooter rodando do pessoal fazer entrega. Só que, de repente, ele não tinha... ele tem o seguro na scooter dele, mas não era para dar trabalho, era para o uso dele normal. Se tiver um sinistro, o seguro cobre, não cobre? O que é que ele deve fazer numa situação Se como a essa? seguradora for investigar e não tiver comunicado que ele está fazendo trabalho comercial, ele pode ter negado o seguro dele, o sinistro dele. O importante é todo mundo entrar em contato com o seu corretor de seguros e falar: olha, eu estou agora trabalhando com o aplicativo e tem que fazer o endosso na apólice. Tem seguradoras que aceitam e seguradoras que não aceitam. Tá? Mas nós temos feito bastante seguros para entregas. Tem sido feito tranquilo, sim. Mas ele tem que comunicar. É a mesma coisa o cara ter um veículo, está desempregado e vai virar o veículo dele virar um Uber. Ele tem que comunicar à seguradora que ele está sendo Uber, porque o Uber é comparado ao táxi. Ah, mas eu pago 2 mil, se eu vou pagar 5. Vai pagar 5. Mas vai ter tranquilidade, se der uma perda total, você vai ter o seu 40 mil, 50 mil do seu carro para você comprar o outro e continuar trabalhando. Porque senão você não vai trabalhar. Pô. Você depende do veículo. Né? Quem trabalha... É isso que eu digo. Se a pessoa trabalha se o cara trabalha de motoboy, se o cara trabalha de entrega de aplicativo, qual é a ferramenta de trabalho dele? A moto. O que ele precisa ter? Se roubar a moto, o que ele faz? Deixa de trabalhar. O que ele tem que fazer? Ele tem que estar com a sua moto segurada. Esse é fundamental. Tá certo? Ele está arriscado a levar tombo. Por quê? Porque ele está andando muito. Sim. Né? Está andando muito. Tá certo? Nós temos um cliente lá em Manaus, que é a fábrica de refrigerante, é a Coca-Cola de Manaus, onde a sinistralidade para terceiros aumenta muito em outubro. Por quê? Por quê? Exato. Por quê? Porque é o verão. Eles abastecem mais o supermercado com mais rapidez, porque o consumo é muito grande. Então, não para o veículo, vai para lá, para cá, para cá. Aí acontece o acidente. Então, o motoboy, o motoqueiro, sabe disso. Na hora que você tem que entregar com rapidez, tem que ir para lá, para cá, o risco é muito grande. E você está com pressa, você está correndo. De vez em você fazer 3 viagens por dia, você está fazendo 10 por dia. Então, o risco é maior. E acidente acontece quando você menos espera. E aí, exatamente por conta disso, que a seguradora faz o cálculo e aumenta exatamente essa taxa, né? Sim, lógico. Eu, como corretor de seguro, meu carro tem que ser comercial. Eu visito o cliente. Eu não posso fazer o meu seguro. Eu posso fazer um seguro com custo X. Sim. Como eu visito o cliente, meu custo é X mais Y. Infelizmente, mas eu sou consciente, eu sei disso. Interessante. Eu sei disso. Se você usa o carro a trabalho, você é vendedor, usa o seu carro a trabalho, sua moto a trabalho, o seu risco é comercial. Tem que ser taxado seguro como comercial. Não tem como ser diferente. E o seguro hoje é personalizado, Rafael. Né? Como eu te falei, você tem um questionário, CEP de localização, se mora na tua residência filhos entre 17 e 25 anos, se eles utilizam o seu veículo. Se você responder, por exemplo, se você tem filhos que moram com você 17 e 25 anos, e você responde que não, ocorreu um acidente na moto e descobre que você tem filhos morando com você, que o filho está dirigindo, não vai ter cobertura. Então, é melhor você responder que eles pegam na moto 2 vezes por semana, 1 vez por semana, um determinado. Não adianta omitir as informações. As seguradoras conhecem, elas vão fazer o seguinte, a seguradora contrata um perito
que vai bater na porta da sua casa, vai conversar com os vizinhos, vai conversar com o porteiro do prédio e fala assim, não, quem usa o carro é o filho dele, pô, todo dia, vai para a faculdade à noite. Você, inclusive, tem que responder se você usa o veículo para estudar, se na faculdade ou no colégio tem garagem fechada para você guardar o teu veículo. Tudo isso influencia no custo do seguro. Se você tem garagem na sua residência, se tem portões automáticos também, isso interfere no custo, né? Você tem um leque. Hoje o leque é muito grande de informações que você tem. Então, você tem desconto por isso. Então, você não pode omitir. Omitiu isso é interessante você falar, porque às vezes o cara quer omitir para diminuir um pouquinho o seguro, e às vezes, se acontecer o problema de um sinistro, ele pode perder tudo, né? Ele já perdeu o bem e ainda pode perder o valor do seguro. Perde tudo. Às vezes o cara fala assim, bota o seguro no nome do meu pai, que ele fica mais barato. Dançou. Outra coisa importante falar é o seguinte, você responde no questionário, mora em apartamento, tem um garagem na residência e no trabalho. Se você chegar em casa, parou o carro na porta do prédio, pô, esqueci minha chave, parou o carro na porta do prédio, a moto na porta do prédio, que você reside, subiu para pegar a chave, desceu, a moto não está, o carro não está, dançou. Você tem que estar com o teu carro dentro da garagem do teu... Você respondeu que você tem garagem na residência, o carro não pode ficar na rua nem um minuto. Na frente de casa. Não pode. Uhum. O carro tem que estar dentro de casa. Interessante. São esses pequenos detalhes que, às vezes, quem não sabe, depois, quando vai ver, já é tarde, né? E por isso que o pessoal, depois, quando você contrata um seguro mal feito, o que acontece? Você vai dizer que a seguradora não presta, a seguradora só quer me roubar, a seguradora é isso. Mas a seguradora, o papel da seguradora é pagar sinistro. Né? Toda seguradora, se ela faz um processo de sinistro correto, indeniza rápido, para ela é um cartão de visita. Você vai comentar com um, com o outro, a seguradora me pagou rápido. É uma beleza. Toda vez que uma seguradora acontece um problema que a causa é pelo seguro mal feito, a culpa vai para a seguradora. Às vezes ela nem tem culpa. Agora, você é obrigado pelas... É um contrato jurídico. Você tem que prestar... Você entra nas condições gerais da tua apólice, tem lá riscos cobertos, riscos não cobertos, prejuízos não indenizáveis e prejuízos indenizáveis. É só ler ali, está bem claro. Você leu ali, você sabe o seu direito. Eu tenho direito a isso. E tem a parte da franquia também, né, Rafael, que a gente não comentou. Sim. Que existe uma franquia, a franquia pode ser, não é reduzida ou normal, né, mas até o valor da franquia, quem assume os prejuízos é o cliente. Acima da franquia, a seguradora assume. Tá certo? Então, hoje, quando nós fazemos seguro, nós temos que comparar, além do preço do seguro, o valor da franquia, o valor das coberturas para terceiros, né? E o pacote que você está recebendo. Isso é interessante. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para a gente voltar para essa parte da franquia. O Yuri mandou aqui, se o proprietário da moto não tem CNH e o piloto é o marido, então é a proprietária, né? E o piloto é o marido, e não tem como fazer seguro? Exemplo, a moto está no meu nome e você faz o seguro para outra pessoa pilotar, pode ser? Porque é o seguinte, você faz o seguro, você tem o segurado, os dados segurados e você tem o condutor principal. Então, eu faço o seguro, a moto é do Rafael, mas o condutor principal é o João. Então, eu faço todas as questionários, as perguntas quem pilota a moto? João. Então, os dados vão ser do João. Data de nascimento, CPF, o CEP de residência, o CEP de pernoite, se trabalha, se não trabalha, se tem filhos com eles, não tem problema não. Pode fazer sim. Deixa eu ver aqui. Uma coisa legal. As seguradoras oferecem... Você que escolhe a oficina ou é ela que escolhe a oficina que você vai levar o seu carro? Ou a sua moto, ou o seu carro? Você tem opções de livre escolha ou oficinas referenciadas. Certo. Isso também vai tudo no questionário. Você que escolhe. Não. Vai no momento do sinistro, você entra em contato pelo 0800 com a seguradora e ela vai te oferecer, você vai escolher a oficina.
O que acontece é que nas oficinas referenciadas já existe um acordo da seguradora. Então, às vezes, o dono da oficina te divide a franquia em 4 vezes, por exemplo, de vez em você pagar à vista. Né? Você tem algumas vantagens pelas oficinas referenciadas. Ela foi referenciada pela seguradora, então a seguradora tem um critério diferente. Então, o dono da oficina já tem um acordo, ele mesmo bate foto, ele mesmo autoriza. Você agiliza a entrega da moto para você. O que acontece hoje é que você tem poucos reboques na cidade, né? São poucas empresas e poucos reboques. Então, às vezes você faz fila na porta de uma oficina, são poucas oficinas. E hoje mudou também, você tem poucas oficinas, tá certo? Estou falando do geral de motos e de automóvel, poucos reboques. Então, quando você chega com um reboque na porta da oficina, a oficina está lotada, não quer te receber. Aí você fica com a moto, com o veículo em cima do reboque, com a moto em cima do reboque, e vai tempo. Né? E demora para você... Às vezes outra pessoa está precisando de um reboque, não tem, porque o veículo está em cima do guincho lá e você não tem como rebocar outro veículo. Entendi. Ó, tá fazendo seguro para Volts já lá na PVA? Já. Já tá fazendo, né? Aí perguntaram da EV1. EVS não. Ó, galera, na realidade, não tem para EVS por quê? Você só pode fazer seguro quando a primeira moto é comercializada e emite a nota fiscal e manda para a seguradora, onde eles fazem o cálculo em cima disso. Então, até que o modelo comece a ser comercializado, não tem nem como fazer nem cotação. Então, tem que esperar a moto chegar no mercado e ser comercializada. Muitas vezes me lembro do caso da PCX. Foi assim. Muitas vezes a gente recebe lá o pedido de cotação e aí o Lucas fala, olha, me mande, por favor, a nota fiscal do seu scooter que eu vou mandar para a seguradora para precificar o seguro. É isso mesmo. Ó, uma outra pergunta aqui do Marco interessante. Tem franquia em caso de perda total? Não. Perda total, não. Certo. Perda total não é franquia, tá certo? Não. É considerado franquia quando o valor dos prejuízos ficam acima de 75% do valor do mercado da moto ou do veículo. Agora, por exemplo, vamos lá. Sua moto foi roubada, tá certo? Passou o tempo, não foi recuperada, a seguradora vai te indenizar o valor dela pela tabela FIP, ok? Certo. A sua moto foi roubada, passou 10 dias, antes de você receber a indenização, ela foi localizada, tá certo? Foi perda total na moto, você recebe a indenização integral. Certo. Sua moto foi roubada, apareceu depois de 15 dias, a perda foi parcial. Perda parcial é recuperação. Tem franquia. Ah, tá. E você tem uma franquia para recuperar ela e ele te entregar ela... Não, é porque mesmo que ela foi roubada, ela é considerada como uma colisão. Sim, certo. Ela já não é mais roubo, ela passa a ser colisão. Tá? Outra coisa, para terceiros não há franquia. Como assim? Cobertura para terceiros, esses são considerados civil. Se você pegou a moto, bateu numa outra moto, você não quer consertar a sua moto, quer consertar a moto do terceiro, não há franquia. Você só pede a classe de bônus na renovação. Ó, legal que você falou sobre o bônus. Ó, o André mandou aí, ó. Sou segurado há 8 anos. Meu perfil ajudou a economizar R$1.000. Casado com filho, portão automático e não deixo na rua. Perfeito, então, tudo isso vai valendo, né? Vai. Toda vez que você renova o seguro sem você ter uma colisão, se você ter um sinistro, você recebe um bônus e vai até classe 10. Mas ajuda, que eu falei, casado. Se você é casado, o seu perfil de casado é muito mais barato do que o perfil se você for solteiro, porque o risco de exposição está muito grande na rua. Feminino é mais barato. Mais barato também. Agora também, aquela história, né? Não adianta nada você colocar no nome da mulher se o principal condutor for você, porque se der problema... Exatamente. Certo. É importante. Né? Uma pergunta aqui do André de novo. Qual o prazo para a seguradora pagar? Depende da seguradora. Ele botou aí, ó, se for roubo furto... No momento, a partir da entrega da documentação completa, a seguradora tem 30 dias. Mas isso aí é uma norma... as condições gerais. Mas normalmente indeniza antes.
Sim, Agora, legal. você tem que entregar toda a documentação. Sim, tem até assistência 24 horas que paga o despachante. Interessante. Até o Tem um despachante? custo. Tem, mas tem um custo. Mas tem. Você Interessante. tem lá, você tem... Mas paga. Ô, mano, uma coisa interessante que a gente tava comentando e que, na realidade, pouca gente fala, né? Aquele seguro que você fala sobre acidentes, né? De relação a acidentes, né? Acidentes pessoais. Exatamente. Existe... Pouca gente acaba fazendo um seguro como esse. É muito caro fazer um seguro como esse? Não, não é caro, não. E o custo-benefício é interessante, porque moto, normalmente, as seguradoras não querem fazer seguro de vida para quem pilota moto, né? E nós temos lá com a Tóquio Marine, nós temos lá um pacote que nós desenvolvemos, está no blog, onde você tem um custo muito barato de morte acidental, invalidez por acidente, inclusive despesa médica hospitalares. Deixa até aqui o endereço do... Sim. Então, deixa até aqui o endereço. se você cair com a moto, né? De a falecer, você tem a cobertura de morte acidental, porque for acidente. O seu beneficiário vai receber. Se for você caiu, se machucou, perdeu uma mão, perdeu um pé, perdeu um dedo, perdeu um braço, é invalidez permanente, total ou parcial por acidente. Existe, você vai receber em vida. Tá certo? Então, eu acho que é importante o cara contratar, porque você pode levar um dominó e ficar tetraplégico. Como é que você vai viver? Como é que você vai sobreviver? Como é que sua família vai continuar cuidando de você? Tem um seguro para isso. Né? Não é um seguro caro. O seguro diz o seguinte, a pessoa vai e toma no final de semana 3, 4 cervejas. Gasta R$50, R$60. Não quer, aí acha que pagar 50 ou 60 reais ou 100 reais de seguro por mês é caro. Não é caro. Entendi. Entendeu? Você está cuidando da sua vida, do seu, é você, pô, né? E ainda tem assistência, ainda tem o auxílio funeral. Não quero nem saber disso, não, pelo amor de Deus. Não vamos Mas falar a família de funeral, não. Mas a família quer, aí que tá. Mas é verdade, é verdade, é verdade. A família quer, porque, né, você está lá, pô, né, quem trabalha com seguro, né, eu trabalho com seguro há 38 anos, eu sou muito realista e franco nisso daí. Então, eu penso no acidente, eu penso no amanhã. Então, eu vejo que a pessoa pode acontecer um acidente e você ir para o hospital, e aí, como é que faz? Sua família fica desamparada? Mas eu tenho patrimônio. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho patrimônio. Eu tenho não sei quantos apartamentos, tenho casa alugada. Tá. E o inventário? Quem vai pagar o inventário? Quem vai continuar pagando o condomínio, o advogado, para você fazer a transferência dos bens para seus familiares? Que é caro pra caramba, pô. Então, as pessoas não pensam nisso, pô. Então, deviam pensar. Tem filho pequeno na escola. Uma pergunta pagar a escola? Exato. Uma pergunta interessante do Alberto aí, ó. O seguro é sempre anual ou você pode fazer por prazo diferente, sei lá, 6 meses? Não, o seguro é 365 dias. Certo. Ó, uma outra pergunta, na realidade foi um comentário aí do Diego. Meu colega teve o carro roubado 3 vezes. Hoje em dia, as seguradoras não querem mais fazer seguro para ele. Acontece isso do cara ficar, na realidade... Acontece. O CPF dele está com muita sinistralidade. Entendi. O que acontece é que você, às vezes, tem... Vamos pesquisar o seguro dele em 15 seguradoras, talvez 1 ou 2 aceitam. Da mesma forma que se ele tiver no Serasa, no SPC, o segurador também faz... Tudo isso faz com que aumente, né? Às vezes nem aceita o seguro dele. Nem aceita? Mesmo que o cara queira, não, pago à vista, nem aceita também? Às vezes não. Não, interessante. Dependendo da seguradora, não. É legal exatamente a gente poder trazer uma live como essa, porque essas dúvidas a gente praticamente não tem aonde tirar. E como eu disse, muita gente erra, às vezes, fechando o seguro direto com o banco sem procurar um corretor. Tanto que eu sempre falo aqui da parceria do Seguro Duas Rodas, exatamente porque, cara, eu acho muito importante ter o seguro. Mas mesmo se você não fechar com o Seguro Duas Rodas, cara, sempre procure um corretor de seguro. É o cara mais indicado para fechar um seguro para você, né?
Porque o corretor de seguro, ele tem que passar 5 meses estudando na Funenseg, prestar, fazer exames para se tornar corretor de seguros. Não vira corretor de seguro do dia para a noite. Tem vendedor de seguro, tem o rapaz, aquele pessoa que vende seguro, sou vendedor de seguro, tal, que trabalha para uma corretora, mas o corretor de seguro mesmo tem que ser especialista. Existe o ramo de automóvel, de saúde, de vida, tem ramo de risco de engenharia, responsabilidade de construção, seguro para profissionais liberais, que é importante também, erros e omissões, e aí vai. O leque é muito grande. Seguro é muito amplo. Marcos, ele está falando aí, ó. Como funcionam as indenizações de um bem se está financiado? Tem alguma coisa a ver? Boa pergunta. Vamos lá. Essa foi uma boa pergunta. Nós temos aí 2 opções de financiamento: leasing e CDC. CDC, você faz um financiamento e o veículo é seu. Está no seu nome. Tá certo? Se eu roubar o carro ou der uma perda total, você vai no banco, compra um outro veículo e transfere o bem, que é a sua garantia. Isso no CDC. No leasing, o proprietário do veículo é o leasing. Tanto que o documento do veículo vem lá, leasing, arrendamento mercantil. Tá certo? E a apólice também é a mesma coisa. A apólice está lá do leasing e arrendamento mercantil. Quando acontece um acidente com um veículo que é leasing, a seguradora, primeiramente, vai pagar o débito dele com o leasing, que o leasing vai emitir para ele um documento dizendo qual o débito, saldo devedor dele. Ele vai ter que quitar o saldo devedor e, se sobrar dinheiro, é dele. Então, eu já tive vários casos de sinistros nesses meus vários anos de seguros, onde a pessoa comprou um carro... Vários anos de seguro, né? 38 anos. A pessoa comprou um carro, com 4 meses deu uma perda total. Deu de entrada 10% e financiou 90%. O saldo devedor dele financiou em 36, fez um lease de 36 meses. O carro, vamos supor que o carro era 50 mil, o saldo devedor dele estava em 90. Né? Naquelas épocas que a inflação era pequenininha. Com 4 meses deu uma perda total. Aí o carro já não é mais 0 quilômetro. Se o carro custava 50, já está custando 40. Aí a seguradora vai lá, vai pesquisar, vai falar, a indenização é 40 mil reais. Quanto é o saldo devedor? Aí o banco vai deflacionar, né? Porque vai deflacionar o saldo devedor 90, mas vai pagar à vista. O seu saldo devedor é 65 mil reais. A seguradora vai pagar os 40, ele vai ter que pagar os 15. Tem que tomar muito cuidado com o leasing. Sim. Isso é legal exatamente a gente falar de novo aqui, como eu digo, ter cuidado na hora de contratar, porque às vezes você não tem esse tipo de informação, ó. Não tem não. Eu sei porque eu fui de seguradora há muito tempo, né? Eu autorizava o pagamento de indenização várias vezes e isso aconteceu várias vezes. Vi muito segurado chateado e triste. Muito legal. Uma outra pergunta aqui, na realidade, ó, a Mary está mandando aí, ó. Ser mulher, pilotar a moto tendo uma deficiência física, tem diferenciação no seguro ou não? Agora, o tipo de... Veja bem. Você tem, por exemplo, quando a pessoa tem um problema de deficiência física e ele tem desconto por isso, quando ele, para comprar o veículo dele no mercado, ele compra com desconto, ele faz o seguro com desconto também. Na hora da indenização, ele também vai receber com desconto. Agora, se ele fizer sem o desconto, ele vai receber o valor da tabela normal, da tabela FIP. Tá. Então, mesmo que ele compre o carro com desconto e faça o seguro normal, ele recebe o valor da tabela FIP. Se ele fizer o seguro normal, sim. Certo. Legal. Olha aí, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Que interessante que tem mais isso aqui. Imagina se eu estivesse na estrada e não poderia ter socorro, pois informaram hoje que eu utilizei o plano 2 vezes.
Ah, tá. Você tem um limite de utilização? Como é que é? Como é que funciona? Tem, dependendo da seguradora, você pode usar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Gosta de Certo. ver Isso o eu não sabia reboque? também, Tem não. sim. Tem sim. Interessante. Ah, tá. O reboque, então, você não tem, não é ilimitado, não. Você tem um número X lá Não. de contrato. Você tem o ilimitado é o número de quilometragem, tá certo? Mas, por Certo. exemplo, deixa eu ver aqui o da... Vamos ver, Porto Seguro Básico Motos. Você tem 2 assistências no plano básico, 2 assistências no plano completo e no completo mais ilimitado. Entendi. Mas aí tem custo para isso daí, é o mais caro que tem. Tá? Da mesma forma, por exemplo, na Porto Seguro, você tem chaveiro para moto, que é abertura de baú e tanque de combustível. Sim. Tá Interessante. certo? E já aconteceu. Você tem 2 atendimentos no básico, com despesa até de limite de despesa de R$ 150 por evento, e 2 atendimentos no completo também, sem limite de atendimento no mais completo. É interessante você falar isso, que uma vez já aconteceu com um amigo meu que ele travou a chave da moto dentro do baú interno ali da PCX, e aí quando ligou para a seguradora, disse que não tinha chaveiro o seguro dele. Aí ele, poxa, não tem chaveiro? Eu pensei que era completo e tal. Então, na realidade, você também escolhe na hora que vai fazer a apólice, né? Dependendo, se você quiser fazer, você tem que, na hora de contratar, você saber qual é a seguradora que dá cobertura para... Porque para moto não tem. Ela reboca a moto. Mas para o baú, a Porto Seguro dá para baú e tanque de combustível. Ó, uma outra pergunta aí também. Ó. Tem um scooter bem velhinha, mas para mim é super nova. Posso fazer scooter? Tem algum limite de ano? Não, depende, tem que contar. Temos que, não, tem que contar. Até 10 anos é normal, né? Mas tem que ver lá por seguradora. A gente corta, manda. Pede para mandar um e-mail para a gente que a gente corta. Certo. Se não tiver aceitação, nós vamos dizer que não tem aceitação. Sim. Na realidade, quando não tem, a seguradora já nega logo, né? Assim. Não, do jeito nem cota. Se não tem, a gente não passa. Né? Olha aí, ó. Cristiano mandou... diz. Fala. Ó, o Cristiano mandou uma coisa interessante. Ó. Acho importante o seguro, não só pelo roubo, mas também se bater em um carro de luxo. Esse Sim. também é um problema, né? Imagina, você bate e quebra uma lanterna de um carro de luxo, e aí, como é que faz para você pagar, né? Foi justamente o começo da conversa, no começo do nosso bate-papo, eu falando que é importante cobertura para terceiros. Que você vem andando na rua, alguém te fecha e você acaba batendo um carro de terceiros. Eu fui bem claro nisso daí no começo. E não tem franquia. Sim. Você não precisa desembolsar nada, o seguro vai lá e vai atender ele. O único trabalho que você tem que fazer é pegar o telefone, ligar para o 0800 da seguradora, comunicar o sinistro, olha, aconteceu isso. Onde está a sua moto? Ela está andando, tá? Você tem que colocar a moto, tem que levar a moto para um local para a seguradora fazer a vistoria da moto e vai fazer a vistoria do veículo, vai ver se tem nexo causal. Se tiver nexo causal, sem problema nenhum. O que acontece, às vezes, a pessoa quer inventar e pega o carro, diz que bateu no outro, e quando você vai ver, o acidente não ocorreu, ou ele não foi culpado pelo acidente. Tem isso também, né? Sim. Que o seguro chama-se responsabilidade civil facultativo. Ou seja, você tem que ser responsável pelo acidente. Se você não for responsável pelo acidente, a seguradora não vai te dar cobertura. Certo. Ó, o Everson mandou aí, ó. Tem uma moto que é utilizada por mim e a minha esposa. Tenho que fazer um seguro para cada condutor? Não. Ou o seguro é o mesmo que você bota os dois, né? Como é que ele vai. O condutor principal é aquele que utiliza o veículo 80% do dia. Então ele vai informar o condutor principal, ele ou a esposa dele, e o segundo condutor, ele ou a esposa dele. Pode ter quantos condutores quiser, não tem problema nenhum. Eu estava te falando da HDI, então está aqui, ó, reposição de indumentária de proteção, extensões de perímetros a países das 3 Américas, danos morais, extensão de perímetro para Uruguai, Paraguai e Argentina. O que seria esses danos morais? Danos morais existe dano morais quando existe um dano material. Então, a pessoa foi lá na moto, caiu da moto, ele causou o dano a terceiro.
essa certo. pessoa quebrou uma perna tal, e ela te entra com dano moral também com relação por ela ter pedido. Então, que você foi imprudente, que ela está deixando de trabalhar, então ela vai querer os seus danos morais. Ah, tá, entendi. Na realidade, é ela que vai isso. Não é você chegou e xingou o cara. Vai. Tá. Não. Tem que ter tido ocorrido um dano material, aí você tem direito, aí você tem o dano materiais. Tá? A HDI, quer ver? As pessoas não sabem, por exemplo, o seguro da HDI é um seguro um pouquinho mais caro que as demais, porque ela oferece mais coisas também. Mas ela tem higienização. Te dá lavagem e higienização em motocicletas no período de até 60 dias a contar do início da vigência. Uma lavagem, é isso? Não, mais de uma. Até mais de 60 dias. Que legal. Eu posso ver isso depois. Mas tem essa cobertura, como tem também reposição de indumentária em caso de perda total. Estão garantindo para essa cobertura o capacete, macacão, botas, jaquetas, decorrentes exclusivamente da indenização integral da motocicleta. Então, você está na estrada, caiu um tombo, deu perda total, teu macacão rasgou, o capacete quebrou, a bota rasgou, pronto. A seguradora também te indeniza isso daí. Mas é uma cobertura adicional, você claro. Contrata, né? Uhum. Mas dependendo do preço do teu equipamento, vale a pena você colocar um negócio como esse. Porque, claro, se você caiu da moto, provavelmente você vai ter dano no seu equipamento. Então, é natural que isso ocorra. E eu sei que a recuperação de macacão, dependendo do custo do capacete também, é bem carinho. Tá muito legal então, a gente poder fazer uma live sobre isso. O que eu falo é o seguinte, às vezes as pessoas não sabem que você tem, por exemplo, mudando um pouquinho do foco, o seguro de residência. Você, no seguro de residência, tem vários benefícios do assistência 24 horas. Muitos. Até no seguro de residencial, você até danos à sua bicicleta fora da tua casa tem cobertura, dependendo da seguradora. Agora, eu acho que isso é notebook, celular, notebook dentro, a seguradora dá apoio tecnológico para você resolver problemas dentro de casa, se você não sabe mexer numa impressora, tem tudo isso daí. Interessante. Na realidade, eu acho que muita gente, às vezes, não vê todo o benefício que ele ganha, né? E esquece, às vezes, o contrato, esquece. É interessante ter o corretor para explicar tudo isso na contratação. Legal. O segurado é importante. Bom, depende do segurado também falar para você, né? Tem que conversar, tem que dizer, olha... Sim, claro. Eu quero fazer seguro por isso. Minha preocupação é essa, que eu quero o melhor seguro para mim. Normalmente, nós oferecemos as melhores coberturas. O que eu te falei, o seguro para terceiros, a curva é uma hipérbole. Ela é assim, certo? Então, a diferença que você tem numa hipérbole que é assim, né? Que é assim, de uma cobertura de 50 para 100 para 200, é irrisório. Sim. O prêmio que você está pagando é diferente da cobertura linha reta. A linha reta, quanto maior o valor do veículo, maior o seguro você paga. A outra não é assim. Sim. Então, às vezes você vai fazer uma cobertura de 200 mil para 300 mil para terceiro, a diferença custa aí R$70 por ano. Entendi. E você tem R$100 mil a mais para contratar. Muito legal. Mas eu acho que a gente hoje tem que marcar uma outra live para a gente falar mais sobre isso, porque acho que tem muito conteúdo e a galera tem muita pergunta aqui, que é legal, velho. Mas a pergunta você pede para mandar, bota o meu e-mail, Rafael. Bota o e-mail aí, o pessoal manda para a gente, ou então manda no blog, tem lá as informações, e a gente vai respondendo sem problema, à sua disposição. Muito legal. Muito obrigado, Manuel. Mais uma live legal, trazendo um conteúdo aqui exatamente que faz importância para o motociclista, porque às vezes ele contrata o seguro de forma errada e na hora que ele vai ver, ele tem um prejuízo lá na frente. Muito obrigado. Você viu, Rafael, nos alagamentos de São Paulo, sim, a moto está coberta. Enchente, vendaval no Rio Grande do Sul, vendaval em Santa Catarina, chuva de granizo. Você vê, os benefícios que você tem, às vezes você não sabe. Sim. E um custo barato. Não é caro, não. Para o que você recebe de benefício, é barato. Valeu, Rafael, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.